Ser antipático, criar discurso de ódio e ajuntar um monte de inimigos contra si, cedo ou tarde, isso acaba cobrando uma fatura muito cara. Vai vendo. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de 2 pés no peito do like logo no começo do vídeo, também tem o sininho ativado. E para complementar tudo isso, me acompanha no meu canal secundário, para saber a minha opinião também sobre alguns assuntos, inclusive sobre esse que depois eu vou opinar lá, beleza? Bom, começando mais um vídeo daqueles relacionado ao apóstolo Saiyajin imortal, o Valdemiro Santiago, vamos aqui a duas situações assim, digamos que muito conturbadas, que prometem assim, digamos que trazer uma feijoada, mas assim, uma feijoada que essa aqui eu tenho plena convicção que vai gerar muito rebu. Porque é o seguinte, primeiro, vamos à primeira parte para vocês entenderem assim, mais ou menos como que é a situation toda, para vocês entenderem o caos que está dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não é novidade para seu ninguém que a instituição do apóstolo Valdemiro Santiago agora não anda muito bem das pernas. E que assim, vira e mexe, aparece uma dívida para eles pagarem, vira e mexe, acumula mais outra, que vira e mexe, alguém está reclamando, e também vira e mexe, alguém está saindo. Para se precaver de alguns problemas piores lá no futuro, dessa bola de neve acabar atropelando o apóstolo Saiyajin imortal, eles decidiram então agora criar uma nova campanha. E com essa nova campanha, criaram um mecanismo que seria assim, digamos que, para tentar ganhar a atenção das pessoas. Um erro muito grande de muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui no YouTube. Existem canais que monetizam mais ou menos 30% dos vídeos. E existem canais que monetizam 40%, 50% e até 60% dos vídeos. Esses canais que monetizam 30% dos vídeos, eles não entendem o motivo do porquê disso. Às vezes o canal faz muita visualização e não entende o motivo de, assim, às vezes a receita dele ser meia baixa. Aí você vai olhar lá no vídeo, tem um negocinho chamado assim, muito dislike, muita gente xingando, muita gente reclamando, e essa pessoa começa a perder assim, meio que a credibilidade, começa a perder a retenção do valor que era para ele receber, e ele não sabe o porquê disso. A mesma coisa é o apóstolo Saiyajin. Eu dei esse exemplo assim para você entender mais ou menos a situação, porque assim, ó, o Valdemiro Santiago bolou um novo mecanismo para ele conseguir agora tentar ganhar algumas pessoas para o seu lado. Porque ele acabou de criar uma nova campanha, intitulado A Campanha da Mesa dos Amigos. Aliás, a campanha da mesa com o Carnê dos Amigos, eu falei errado. Nessa campanha do Carnê dos Amigos, apesar de que não foi divulgado o valor de tudo isso daí, nem nada, mas mostra um bispo da igreja do apóstolo Saiyajin imortal, assim meio que cobrando algumas coisas das pessoas. Porque é o seguinte, nessa cobrança, ele fala assim, que você pode ir em qualquer igreja mundial do poder de Deus, que você vai receber o carnê dos amigos, um carnê ungido, sabe? Nesse carnê ungido, nessa campanha para tentar tirar ele da lama, ele quer assim meio que fazer uma sedução com os idiotas, quer dizer, com os fiéis. Falando que se você for na igreja, deve tirar uma foto para confirmar se a mesa da campanha dos amigos estão lá. Caso essa mesa da campanha dos amigos não estiver lá, você manda para a central, que ela vai aparecer rapidinho, que eles vão obrigar o pastor local a colocar lá. Assim, meio que tentando ser o seu amigo, forçando a barra, sabe? Querendo dar aquela ludibriada em você, querendo que você seja o chapa deles. E eu volto a ressaltar, a Igreja Mundial do Poder de Deus está com uma reputação muito
péssima. Está correndo o risco aí de acabar se complicando um pouquinho mais. Tá com um risco assim de provavelmente falir de vez. Bom, você não está acreditando no que eu estou falando? Para que não fique somente em minhas palavras, confira agora então um pequeno trecho desta labareda. Toda a Igreja Mundial do Poder de Deus, em todas as igrejas mundial do Poder de Deus, vai ter uma mesa com os carnês amigos de Deus. Se você chegar na Igreja Mundial do Poder de Deus, não tiver uma mesa lá com carnezinho, pega o seu celular, tira uma foto lá da frente lá da igreja sem a mesa, manda pra gente a foto aqui por esse número que aparece no vídeo, que é o 0 operadora 11. Cadê o WhatsApp da central? Você vai lá, bispo, aqui na igreja de Barbacena, eu tô aqui, não tem mesa aqui com carnezinho não. Ué, tem não? Pera aí que vai aparecer a mesa rapidinho. Você pega o celular. Vem cá, bispo Jair. Você pega o celular, pera aí que a mesa vai aparecer ligeiro, né? Aqui não tem mesa não, bispo. Aqui não tem mesa não. Tem não? Eu sou de Barbacena, não tem mesa não. Cadê a câmera? Fecha aqui no celular. Tem mesa não? Você pega o celular, tira uma foto do celular. Tem uma câmera no celular aqui não? Você vai lá e tira a foto assim, ó. E aí? Tira a foto? Pronto. Aí você manda a foto, tá bom? Aí você manda a foto pra cá, que a mesa, no outro dia a mesa vai estar aí. Capaz da mesa ir andando. Capaz da mesa ir andando assim, ó. É rapidinho, porque todo mundo quer. E aqueles que desejam tem que estar à disposição de todos os que desejam. Então eu quero que você que deseja, ligue e solicite o seu. A Cecília Alves Barbosa, você que é de Diadema, Cecília, você solicitou aqui pelos Correios. Nós vamos mandar, já está aqui, vamos enviar pelos Correios. Mas vai demorar muito mais chegar pelos Correios do que você que mora em Diadema, passar ali na igreja de Diadema. Diadema tem várias, tem 2, 3 igrejas lá em Diadema. Passa na igreja, ou em outra igreja mundial qualquer, que você passar. É muito mais rápido você passar na porta da igreja. Tem uma mesinha lá, tem uma mesa cheia de carne. Você chega lá na mesa, pega o seu e vai embora. É muito mais rápido. E aí você faz parte desse projeto, tá bom? Mas de qualquer maneira, Cecília, já será enviado o seu pelos Correios. Vai demorar mais, mas vai chegar. Tá? Então, meu brother, agora nós vamos à segunda parte para você entender a situação e o rolo disso daí que eu disse do começo. Está aí vazado nas redes sociais, em alguns lugares aí, e acabou de chegar nas mãos da equipe do canal André Carpano um áudio sobrenatural onde nós podemos ver um pastor recebendo uma ligação de um bispo. Os dois se chamam de Anderson, né? Um trata o outro como Anderson, então dá-se a entender que são dois Andersons conversando. Então, para não confundir muito, eu vou falar o bispo e o pastor, e depois vocês vão entender um pouquinho melhor. O bispo ligou para o pastor, cobrando ele algumas coisas. Apesar de ele chegar assim um pouco educado, sabendo como lidar uma boa conversa, ele questiona o fato de o porquê o pastor não pagou 5 aluguéis da instituição no bairro aonde ele está lá para tomar conta. E o pastor começa então a se justificar sobre o assunto. Só que aí o bispo depois começa a alterar um pouco o jeito que ele fala. Ele começa educado, mas depois ele dá uma alterada. Porque o bispo dá aquela cortada nele, sabe? Aquele jeitinho santo que alguns pastores gostam de fazer com os seus seguidores, sabe? Aquela conversa boa, que quer assim ser aquele cara que dá uma agulhada em você e você sente a dor e tem que ficar calado, sabe? É bem isso. Porque o pastor começa a falar que não tem dinheiro e o bispo começa a impedir ele de algumas coisas, como o fato de ele não poder falar para os fiéis o porquê não tem o dinheiro, de não falar para os fiéis a real situação da igreja.
Sendo que todo mundo acabou vendo como estava a instituição, pelo fato de alguns detalhes importantes, como por exemplo, a luz da igreja foi cortada, mas não porque não tinha pago a luz, mas porque o dono do imóvel, não recebendo 5 meses, foi lá e torou a luz. E ainda foi lá correr pros fiéis e falar: ó, o camarada aí está com 5 meses de aluguel atrasado. Vocês estão pagando dízimo, oferta e contribuindo, e ele não está pagando o aluguel. Aí como que o pastor, não que eu esteja defendendo o pastor, né? Mas como que ele vai se justificar diante dos fiéis? E aí, como? Não sei. O bispo começa a retrucar e pergunta por que ele não pagou os aluguéis, sendo que ele tinha 2 semanas para pagar. Mas peraí, você deve estar perguntando, 2 semanas para pagar? Como assim? Estou lhe respondendo, não sei. Eu vou explicar um negocinho assim, você vai entender melhor. Todo dinheiro que entra na instituição, a Assembleia de Deus, a igreja... Bom, enfim, essas igrejas assim, né, de pentecostal e neopentecostais, toda vez que você entra o dinheiro lá, a primeira e a segunda semana, esse dinheiro das 2 primeiras semanas é para eles têm que adquirir o dinheiro do aluguel ali. Se eles não adquirirem o dinheiro do aluguel ou de qualquer coisa, tem que deixar para o próximo mês. Porque as outras 2 semanas do mês, eles têm que juntar um dinheiro assim, cada igreja tem um valor a se pagar, entendeu? Umas tem que pagar 2.000, digamos que de imposto para a igreja sede, porque a igreja sede cobra um tantinho, né? Outras pagam 4.000, outras pagam 6.000, enfim, cada uma tem que pagar um certo tanto todos os meses. E como ele não conseguiu tirar o dinheiro nessas 2 semanas, então o bispo já começou a pegar assim um pouco de ar com ele. Traduzindo aqui, as 2 primeiras semanas do mês é para ele juntar o dinheiro que é para pagar a conta de água, de luz, o aluguel, e o resto é para sustentar o apóstolo. Não, nada a ver, irmão. E aí, quando ele pega a ar assim, o bispo chega no pastor e pergunta: quanto que é o aluguel daí? Assim, bruto, grosso, seco, desse jeito, intimando, sabe? Ele não fala assim, perguntando uma boa, é intimando. Quanto que é o aluguel daí? Aí o pastor fala que o aluguel é apenas R$1.700. Aí ele torna a pergunta: quanto que você tem que... Aliás, quanto que você recebe aí por mês? Quanto que você recebe por mês aí? Aí o pastor explica que recebe R$4.000. Aí o bispo pergunta de novo: quanto que era quando você entrou aí? Quanto é que ganhava por mês aí que você pagava pra sede? E o bispo torna a responder: era R$6.900 que ele pagava de pedágio pra sede. Aí o bispo começa a questionar ele, falando que ele caiu a igreja, que ele é um fracassado, que ele não presta, que ele está fazendo a coisa errada e assim falindo o negócio. Porque assim, a correção que ele faz no final, assim, explicando, detalhando os fatos, chega a ser muito escabroso, mas muito escabroso mesmo. Porque ele remove o pastor dessa igreja e manda ele ficar com um outro bispo, num lugar que ele fala que é um tal de Sítio dos Cercados, que eu não faço a mínima ideia aonde seja. E fala que um tal de Bispo Fabiano vai ficar no lugar dele para reerguer. E nisso daí ele ressalta que ele não tem poder e que a igreja não deve saber de coisa nenhuma, porque quem manda não é o povo, quem manda é o pastor. E a igreja pode estar endividada como for, se você mostrar poder, ela nunca vai fechar e o povo nunca vai cair fora. E que o povo não tem que saber de absolutamente nada, só tem a obrigação de dar o dinheiro. E que ele não deve, em hipótese alguma, prestar contas a nenhum obreiro e principalmente fiéis. Bom, para que não fique somente em minhas palavras, confira agora essa outra labareda. Bispo Anderson, tudo bem? Oi, Bispo Anderson, a paz? Tudo bem, o senhor? Tem quantos aluguéis devendo na tua igreja? Então, Bispo, agora vai para 5 aluguéis esse Por que mês. você fica falando isso pro povo, pros obreiros? Porque o que aconteceu é que o povo já estava saindo da igreja e o Mas por dono... que o povo tá saindo?
Porque o dono cortou a luz da igreja, eu tô fazendo culto no escuro. E por que tu não paga a luz? Não, porque tá pago, bispo. Ele cortou na casa dele, porque é a mesma luz, entendeu? Ué, mas não pode isso. Sim, E senhor. por que quando manda pagar os aluguéis você não paga? Porque quando mandou pagar eu não tinha dinheiro. Sim, Foi. mas esse mês passado teve 2 semanas para pagar os aluguéis. E por que você não pagou? Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Eu cobri o valor da meta da Quanto Santa que Ceia. é o aluguel da igreja? 1.700, bispo. E a tua igreja está fechando com quanto? Tá esse mês passado com 4 e pouco. Com quanto? 4 e pouco. 4 e alguma coisa. Mas quando você foi para aí era quanto? Quando eu cheguei tava 6.900. Então você caiu a igreja. Sim, senhor. Aí tu vai auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano no sítio cercado, tá? Sim, senhor. Aí o pastor que tá lá, ele vai para ir pro teu lugar. Sim, senhor. Que ele disse que vai fazer a igreja voltar a ser o que era. Sim, senhor. Tá bom? Tá ok, bispo. Deus te abençoe e aprenda que quem manda não é o povo, quem manda é você. Sim, A senhor. igreja pode estar toda endividada, mas se o povo vê poder em você, o povo não pula fora. A igreja mundial tem dívida? Sim, senhor. Então por que a reunião do apóstolo está lotada? O povo não tem que saber negócio de dívida, não. O povo tem que cumprir o dízimo, a oferta deles, adorar, ouvir a palavra e meter o pé para casa. Sim, senhor. É que O sobreiro é a mesma coisa. o proprietário do salão... Você não tem que prestar conta de dívida para obreiro nem para membro, não. Quem manda é você. O proprietário do salão que comentou com o povo aqui, como é uma cidade pequena, acabou todo mundo sabendo e ele cortou a luz. Tá devendo, mas a gente vai pagar. Cadê o doente? Me dá um doente aqui. Já bota o doente para ser curado já. O que tá aqui é o poder de Deus, acabou. Sim, senhor. Aí você vem auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano, depois você vai para outra igreja. Sim, senhor. Amanhã já. Sim, senhor, bispo. Deus abençoe. A paz. Mas e aí, meu brother? Você concorda com isso? Será que o povo que contribui não deve saber o destino do dinheiro e não deve saber do que a igreja está passando? Depois dessa campanha e deste áudio vazado, será que a igreja do apóstolo Saiyajin Imortal irá ainda ter idiotas que dêem dinheiro ou ela irá falir? Porventura, está certo essa lavagem cerebral que é feita tanto em obreiros, pastores e principalmente nos fiéis, aonde você deve sustentar o apóstolo e pagar para ele o pedágio gospel? Deixa a sua opinião que eu quero saber. Tá bom. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui. E ó, presta bem atenção. Já já eu volto com uma outra labareda relacionada à igreja IPDA. Fica de olho no canal que essa eu prometo que daqui a pouco eu tô aí de novo, viu? Dá uma maratonada aí nos vídeos por enquanto. E já tá ligado, né? Para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações, sempre acompanhadas daquele like maroto. De olho no canal porque já sabe, né? E eu... fui! Rafael Shaddai, Ureche Semaha, que ela bastéria.